Muito bem-vindo a todos. Estamos aqui em mais uma edição do nosso CADcast, o podcast que é gravado diretamente dos estúdios do Já Passei Online. E hoje, na sequência, para você que não assistiu o primeiro momento com a professora Juliana, clica lá em nossas redes sociais, lá no YouTube, para você assistir, que nós trabalhamos sobre redação, língua portuguesa e as TRIs. Hoje eu estou aqui com dois convidados super legais, bastante conhecidos do nosso dia a dia. Com vocês, professor Vitor de Geografia. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? E Jussier, professor de História. E aí, pessoal? Gente, nós estamos aqui com dois professores que fazem parte do cursinho Já Passei. E estamos aqui hoje para dar sequência a esse projeto que com certeza tem lhe ajudado, as dicas são muito importantes. Nós já estamos vindo de um processo que começou lá no início do ano e é muito interessante, né, professores, que a gente faça um feedback, um flashback sobre as principais orientações daquilo que a gente trabalhou desde o primeiro momento até os dias de hoje, já que estamos a dias do nosso aluno, nosso estudante realizar o Enem. E eu queria que o professor Vitor fizesse uma abordagem inicial, faça aí uma timeline sobre a sua disciplina no curso de Humanas. Bem, a disciplina na prova do Enem, ela sofreu algumas mudanças, principalmente de uns 10 anos para cá, ela vem alterando. Porque, se a gente for analisar o Enem de 2012, 2011, 10, ele era para a área de geografia, ele era muito mais para a área da geografia humana. Então, ele abordava muito mais as questões da problemática social, urbana, agrária, pegava muito a questão demográfica, de como isso surgiria como problema para a própria sociedade e tudo mais. E, querendo ou não, o Enem sempre foi uma prova de resolução de problema. Então, ele sempre trabalhava essas problemáticas para a gente resolver. E, atualmente, ele está indo um pouco mais para uma linha da geografia física. Então, ele pega muito mais essa parte de geografia cartográfica, uma parte geológica. E, quando vai para a parte mais humana, ele vai mais para a parte econômica. Por exemplo, a parte de agrária cai mais na importância da agropecuária nacional. Então, ele sofreu algumas mudanças e é interessante pensar essa mudança como uma timeline mesmo. Exato. E é interessante até que eu quero mostrar aqui para o estudante, eu fiz o meu primeiro vestibular, que na época se chamava vestibular, em 1987. E lá nós não tínhamos apenas a disciplina de geografia, né? Nós tínhamos a disciplina de estudos sociais. Não era um gabarito como era hoje, era um gabarito que a gente tinha que furar o cartão, a coisa toda, mas eu também tive a oportunidade, há 4 anos atrás, de fazer o Enem. Eu fiz um curso, hoje eu não estou mais cursando de tecnologia e informática lá do IF, mas bem interessante, e aquilo que você está retratando aqui, realmente eu comprovei em loco, quando eu tive a oportunidade de ver dois mundos diferentes, um exame que era realizado no século XX e hoje a gente está vendo um exame que está partindo para o formato digital. E aí eu pergunto ao professor Jussier, qual é a timeline que você traz em relação a esse contexto da disciplina de História? Olha, em relação à História, a gente tem um movimento muito interessante que é de integração com outras disciplinas, de interdisciplinaridade, eu diria até de transdisciplinaridade, porque a História, ela tradicionalmente, não sei dizer o porquê exatamente, mas talvez por uma questão de uma defesa, digamos assim, da área científica, ela, até algum tempo atrás, ela estava, de certa forma, isolada. Era como se você conseguisse identificar quase que instantaneamente o que era uma questão de história. E aí, normalmente, era por exigir questões de um contexto histórico muito ortodoxo, digamos assim, que seria de você saber datas, saber nomes, saber locais, o que aconteceu nesses locais, quando aconteceu e tudo mais. Hoje em dia, com essa interdisciplinaridade, com essa transdisciplinaridade, a gente vê questões de história que dialogam muito mais com outras disciplinas. E aí eu acho que isso tem que ser o ponto mais relevante do Enem, de não isolar as disciplinas. Porque aí você está simplesmente fazendo com que o aluno ele faça várias provas meio que bricoladas ali uma com a outra. Exato. E aí o mais interessante de fato é ele conseguir usar o raciocínio de todas as disciplinas
em uma mesma questão. Então, ele não está fazendo questões isoladas, ele não está fazendo uma questão de história, ele não está fazendo uma questão de geografia, ele não está fazendo uma questão de filosofia ou de sociologia. Ele está fazendo uma questão de humanas, numa prova de humanas. E aí, quando você vê uma questão que ela aborda a história do Brasil, só que aí ela traz um mapa, que a gente tem na mente essa coisa que o mapa é próprio da geografia. Não necessariamente. Ele pode aparecer, sim, estar bem contextualizado numa questão de história. Só que aí ele vai trazer questões sociais, das populações do período, questões culturais. E aí, a partir disso, você interdisciplinariza isso do contexto histórico, com o conhecimento da geografia, seja ela física, seja ela humana, com também os conceitos e o pensamento e as reflexões da sociologia e da filosofia, tudo isso em uma mesma questão. Então, para mim, o mais diferente e uma diferença essencial que eu acho de extrema relevância é você conseguir colocar numa questão todos esses conceitos, todo esse contexto de todas as áreas das ciências humanas. É isso que eu percebo na prova e é essa uma das dificuldades que os alunos vão ter, porque eles não têm que pensar somente com as ideias da história para responder uma questão. Eles têm que saber articular todos esses conhecimentos. E, obviamente, que para fazer isso, os alunos devem estar preparados, mas também os professores precisam estar preparados para trazer esse conhecimento, essa forma de pensar para o aluno. Porque, senão, se os professores continuam ensinando somente história, somente geografia, somente filosofia, somente sociologia, quando chegar na questão, o aluno ele vai pensar parcialmente a questão. E aí, como sempre, ele vai acabar respondendo incorretamente, não porque ele não sabe, mas porque ele não está habituado com aquele método. Essa é a parte essencial que eu acredito da transformação, dessa transformação meio que linear que vai surgindo dentro do Enem, principalmente nessa mudança, como você falou, quando passa do vestibular para o Enem, porque no vestibular isso era pautado. A prova de história é aquela coisa conteudista do período. Esse período histórico, essa data, essas pessoas, e aí era isso. No Enem, não. No Enem já vem mudando drasticamente isso. Isso, para mim, é preciosíssimo e essencial. Ok. E trazendo essa sua fala, né, dando continuidade a esse processo que você está colocando aí, e Vitor também foi bem incidente no que a gente chama de contextualização. A gente realmente tem aí um grande dilema que hoje eu observo que é um grande desafio para os professores, né? Dentro do Enem, a gente encontra uma questão que muitas vezes ela traz um retrato ou ela traz um formato ou que a gente estudou lá no último, né, no nosso último podcast com o professor Juliano, ela traz um comando que exija um pensamento voltado para um aspecto geográfico, mas ela tem todo um contexto histórico, concorda? Então, assim, eu queria perguntar a vocês, qual é a postura e o entendimento do aluno? Eu acho interessante nessa questão das provas interdisciplinares, né, como é o caso do Enem, que fica muito claro que o aluno, às vezes, ele não consegue resolver a questão em uma situação e em uma outra situação ele conseguiria resolver a mesma questão. Sabe quando? Quando a gente está abordando um assunto em sala de aula e eu passo uma questão sobre aquele assunto. O olhar do aluno ele já está direcionado sobre o que a questão está abordando. Porque, por exemplo, eu posso pegar uma questão, como você disse, que vai ter conteúdo de história, mas vai pegar alguma coisa de geografia, de sociologia. E aí o aluno, se ele está fazendo a prova, ele não sabe exatamente sobre o que exatamente aquela questão está pedindo, né? Qual é a demanda da questão. Então, quando a gente está trabalhando a questão em sala, do conteúdo que a gente acabou de trabalhar, o aluno está direcionado. Então, acho que uma das competências que a gente tem que trabalhar é justamente essa interpretação, análise, para tentar entender o que a questão está pedindo, seja de geografia, seja de história, dentro dessa interdisciplinaridade que a prova do Enem ela solicita, né, do aluno. Isso, eu acho que um dos intuitos da BNCC, quando a gente fala das competências, é justamente, creio eu que, e aí vocês me corrijam se eu tiver com um pensamento ainda um pouco longe, a ideia da gente ter uma mudança no Enem para 2024, professor Jussier, também traz, né, a junção e uma reorganização da postura didática do professor dentro desse contexto do qual o Enem exige hoje. Eu não posso saber só geografia dentro de uma questão, eu tenho que saber sobre o contexto, concorda?
Totalmente, até porque a primeira vez que eu ouvi falar, inclusive, sobre o conceito de transdisciplinaridade foi estudando a BNCC. Então, na BNCC, isso vai estar muito presente, isso vai estar muito bem pautado, que é essa coisa de incentivar que os professores se aliem tendo como finalidade a construção do conhecimento. Eu e Vitor Viana, a gente é amigo, né? Eu tive até a oportunidade recentemente de trabalhar numa aula junto com ele e deu super certo. Por quê? Porque a gente estava discutindo um tema que é muito presente, é muito forte nas duas disciplinas, que é a Guerra Fria, o contexto da bipolaridade mundial, e como o próprio Vitor falou, quando a gente está numa aula sobre Guerra Fria, os alunos eles já têm uma determinada mentalidade, eles mobilizam determinados conceitos que vão estar inseridos ali naquela questão. Só que quando você está dentro de uma prova, pode vir ali qualquer conteúdo. E aí você não sabe se a questão ela é propriamente sobre Guerra Fria, se ela é sobre consequências da Guerra Fria, se ela é sobre antecedentes da Guerra Fria, que aí já entraria em Segunda Guerra Mundial, ou se são todas essas coisas ali mescladas naquela questão. Então, o aluno ele tem que ter a habilidade, a capacidade de poder captar esses sinais, esses indícios que vão dar o direcionamento a ele para poder compreender sobre o que aquela questão está falando, afinal de contas. E aí exige, claro que vai exigir a interpretação textual. Isso daí já é de linguagens. Isso aí nem é propriamente da geografia, nem da história. Isso que eu ia colocar agora. Né? A gente está agora entrando numa outra área, que é a área de linguagem, que é a necessidade do aluno saber interpretar, não é isso? Totalmente. E aí, quando você falou, professor, sobre essa questão da interpretação, existem alguns comandos especiais na disciplina, onde o aluno identifica como ele chega àquela resposta, porque no nosso último encontro aqui com a professora de português, ela deu algumas dicas, e aí eu também, né, a gente vai chegar lá na frente com vocês, mas ela disse que nas questões de humanas é interessante que se identifique o comando, não é? É assim também para as disciplinas de humanas? Geralmente, quando a gente vai trabalhar essas questões, o comando, né, o que a questão pede aí, não é uma coisa óbvia assim, de se perceber, mas sempre vá primeiro no comando da questão, por exemplo, o que a questão está solicitando, até porque muitos alunos reclamam de que o Enem é uma prova muito extensa. Só que tem alunos que durante o ano inteiro não leram o que eles vão ler durante a prova do Enem. É uma maratona. Então, assim, isso mostra que eles não estão preparados. Se eles não leem, eles não têm como realizar uma prova daquela. Então, primeiro vê o comando, lendo o comando, você volta para o texto. É uma coisa assim que é uma sugestão que eu dou para muitos alunos, que você vai conseguir compreender muito melhor o texto quando você tem um objetivo. Você já sabe o que a questão está pedindo ali para você poder responder. Porque senão você vai ler a questão, vai ver o comando, volta para a leitura novamente, e aí você perdeu tempo, já poderia responder outra questão, enfim. Existem alguns comandos que eles são retóricos nas questões que envolvem história e geografia? Retóricos no sentido de que quando você encontra aquela palavra, você sabe que ela está se referindo a um tipo de resposta? Na história, é bem comum acontecer, não só, inclusive, eu até estendo essa sua pergunta, de que não só no comando da questão, mas até nas referências. Isso é uma coisa que muita gente não presta atenção. Por exemplo, em um texto, muitas vezes, e isso como o professor Vitor Viana chamou a atenção, é muito recorrente dos alunos dizerem que a prova de humanas ela tem muito texto, ela tem muita leitura. E aí a pessoa lê o texto inteiro e não enxerga nenhum ano, nenhuma data. E aí numa prova de história isso é capcioso, por quê? Porque nos ensinos mais antigos, mais ortodoxos, digamos assim, a gente está acostumado com essa coisa de identificar os períodos históricos a partir de datas. E aí, quando a data não aparece, o que eu faço? Só que, muitas vezes, a data ela acaba estando indicada na referência do texto. Sim. E aí, quando o aluno ele lê a referência, ele vê que tem ali um ano, uma data. E aí ele entende qual período é que aquele texto está se referindo. Ou, às vezes, na própria questão. No texto, ele não está dizendo, por exemplo, no período tal, que foi do ano tal até o ano tal. Não tem isso no texto da questão, mas aí ele está apresentando um contexto. Mas aí, quando vai na questão, lá no chamamento, ele está dizendo
Observe o texto referente ao período da Guerra Fria. E aí é lá naquela questão que você percebe de que período é que aquele texto está falando. E aí muitas vezes você lê o texto, não entende porque você não sabe que período é aquele. Só que quando você lê o textinho ali do chamado da questão, você vê Guerra Fria e você pensa, poxa, era Guerra Fria. E aí você volta para ler o texto. E aí, como o professor Vitor chamou a atenção, você perdeu tempo, porque lembrando que você tem por volta de 3 minutos para responder cada questão. Inclusive foi falado isso no nosso último podcast, né? Uhum. Que a gente tem um cronômetro que ele começa lá, né, no primeiro dia, com 4 horas, 5 horas e meia, pessoal. O pessoal que está aqui assistindo, 5 horas e meia. 5 horas e né? meia. Tirando mais ou menos 1 hora de redação, são 4 horas e meia. Né? 3 minutos, porque nós estamos falando de 90 questões, é isso? 90 questões, né? Pode ser, professor. Não, é interessante também essa questão dos comandos, que está cada vez mais difícil, porque é muito implícito o conteúdo que está sendo abordado. Exemplo, esses dias em sala de aula a gente trabalhou até uma questão do Enem, acho que foi 2020 ou foi 2019, que ele trabalhava inicialmente com o conceito de agricultura. E aí falava sobre a agropecuária brasileira e tudo mais, e os impactos, e aí ele queria falar sobre a questão da soja. Só que a questão abordava domínio morfoclimático. Por quê? Porque a alternativa correta falava sobre o desmatamento no cerrado. Ou seja, você tem que entender que a agricultura brasileira é dependente da soja e que a soja ela é produzida no cerrado brasileiro. Ou seja, você tem que associar, às vezes, mais de um conteúdo para poder responder aquela questão. Então, fica muito implícito mesmo para você, a partir desse comando, a gente conseguir deduzir qual é o conteúdo que está sendo abordado. Porque realmente, às vezes, mistura e você só vai saber realmente qual o conteúdo na alternativa certa. Perfeito. E outra coisa interessante que eu queria alertar aqui, com a ajuda dos professores, você estudante que está assistindo, os níveis de dificuldades que a gente encontra nos itens. Né? Os itens que eu me estou referindo são as questões. Quais são os níveis que os professores, quais são as dificuldades que vocês mais percebem nos seus alunos, que é interessante a gente fazer um alerta, já que a gente está num período vesperal, né, de Enem? Quer começar? Na história em si, o que eu percebo, a maior dificuldade é principalmente em relação a períodos mais antigos da história. Por quê? Principalmente por causa desse distanciamento temporal. Vão existir conceitos, vão existir reflexões, vão existir ideias que são muito diferentes do que a gente trabalha hoje em dia na nossa contemporaneidade. E, obviamente, isso vai ser uma dificuldade para os mais jovens, porque necessita-se de uma experiência, de um certo estudo, de um certo tempo, para você ir desenvolvendo esses conceitos com mais facilidade. Porém, nos períodos mais recentes, a gente vai ter também alguma dificuldade pelo excesso de informação, porque hoje em dia tudo é muito rápido. Tudo acontece e imediatamente a gente fica sabendo. Então, esse bombardeamento de informações muitas vezes é prejudicial, porque a gente vai ter um excesso de informações que a gente vai ter que selecionar o que realmente é relevante. E, novamente, precisa-se de um tempo, de uma experiência, de uma análise, para que a pessoa consiga fazer isso, que normalmente quem é mais jovem tem mais dificuldade. Então, eu acho que extremos é que eles vão acabar sendo mais difíceis. Por exemplo, períodos mais antigos, como a Antiguidade, por exemplo, o Egito Antigo, Roma, esses períodos mais afastados temporalmente da gente, mas esses períodos mais recentes também, eles vão ter essas dificuldades por causa dessa coisa, desse excesso de informação. Porém, períodos mais estáveis, digamos assim, eles vão ser mais acessíveis e até mais fáceis para os alunos, como, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, até o período da Guerra Fria. Por quê? Porque existe uma quantidade relevante de informação sobre esses períodos, mas também existem boas informações que podem ser facilmente encontradas, sejam em livros, sejam em jornais, sejam em notícias na internet, ou até em sites muitas vezes informais, como blogs, que têm boas informações de qualidade, e até informações também em sites de instituições de ensino. Então, esses períodos mais conhecidos, como eu já falei, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria e tal, eles vão ter uma certa facilidade, eles vão ser um ponto de facilidade para os alunos, e são pontos que caem com bastante frequência nas provas, até porque são bem recentes para a gente.
No entanto, é interessante também que se dê atenção a esses períodos um pouco mais afastados, porque eles podem ser abordados não só na história, como também na filosofia, na sociologia, na geografia também, mas se dê atenção também a esses períodos mais recentes, que também acaba sendo essa dificuldade, porque, como eu falei, é um excesso de informação, e que podem ajudar, inclusive, na redação, porque é preciso ter um repertório sociocultural para você conseguir escrever uma boa redação e você ter um bom contexto ali para explicitar os seus argumentos. Então, dá atenção a esses períodos mais chave, que normalmente são muito abordados em todos os cursinhos, mas também dá um pouco de atenção, ler, procurar, pesquisar sobre esses períodos mais extremos, sejam muito mais recentes ou sejam muito mais afastados da gente temporalmente. Ok. Enquanto o professor Vitor faz as colocações em relação a isso, eu queria que você, professor, pudesse vir aqui ao quadro para você colocar justamente a próxima pergunta, certo? A gente vai aguardar aqui o professor Vitor fazer, mas aí na próxima pergunta, já que você tocou nessa questão dos níveis de dificuldades, nós temos um conjunto, né, de informações que são exigidas na prova de humanas, né, tanto em história como geografia. A gente consegue enumerar aqui alguns desses conteúdos que são interessantes para que o aluno, né, uma vez que a gente identifica aí nesse grau de dificuldade, esse distanciamento, né, de temas que são muito, muito lá atrás, não é isso? E aí o aluno consegue já identificar, porque ele tem uma memória mais fresca, a memória de curto prazo, né, para as coisas que aconteceram agora há pouco, né, e a gente está falando aqui da Primeira Grande Guerra, da pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, da pós-guerra, né, do período do descobrimento do Brasil, né, e aí a gente vê aí a organização da história em si, pode ser? Pode ser. Então, a gente vai focar aqui na câmera com o Vitor e você vem para cá que a gente vai, tá certo? Sim, as dificuldades que a gente pode ver na prova de geografia, Jean, é interessante que a relação com a realidade, fazer um paralelo com a realidade. E na minha época de adolescente mesmo, pré-vestibular e tudo mais, muitos professores diziam, leiam jornais, assistam jornais, e eu não recomendo. Pode parecer contra, né? Pode parecer diferente, mas eu não recomendo diretamente essa questão de jornais, por mais que o Enem seja uma prova de mundo, de conhecimento de mundo. Por quê? O jornal, ele está ali para passar uma notícia. Só que muitas vezes a pessoa não entende a notícia. Por exemplo, estamos aqui com alguns jovens, né, os nossos alunos. Se vocês veem a notícia assim, o setor primário brasileiro fecha o ano em superávit. O que é que essa notícia diz para vocês? Rapaz. Exatamente. Se for para estudar vendo um jornal ou coisa, leve um celular mesmo, anotem as palavras que a gente não compreende. Você vai ver uma notícia, ela vai falar sobre emendas, sobre os 3 poderes, sobre termos que a gente também tem que abordar em sala de aula. Ou seja, às vezes fica difícil na prova de geografia você fazer esse paralelo com a realidade, porque ele vai mostrar uma problemática, como eu disse no início, que você tem que resolver, você tem que achar a solução para aquilo. Então, se você não entende aqueles conceitos que muitas vezes não são conceitos geográficos, você não vai conseguir responder a questão. Você pode dominar, por exemplo, você está dominando a parte de urbanização, a parte de política mundial, de guerras, mas se você não entende alguns conceitos que estão na prova, é como se você fosse aumentar o seu leque, aumentar o seu vocabulário mesmo. Então, aumentar esse vocabulário da área política, da área econômica, para facilitar nessa relação do conceito com a realidade e a disciplina mesmo. Então, acho que isso é uma coisa que muita gente sente dificuldade. Perfeito. Então, o que a gente entende aqui é que o estudante hoje, o grau de dificuldade dele também tem relação a essa questão da leitura, da atualização. Né? Por quê? Porque a própria interpretação de texto, que é uma ela passa por um processo de você ter essa carga de memória de estudo, não é isso? Então, a gente vai ver daqui a pouco também com você, né? Você vai trazer umas dicas, pessoal. E agora vamos aqui para o quadro com o professor Jussier, onde ele já está aqui fazendo as observações e as dicas sobre aquilo que você vai encontrar na prova de humanas
das questões de história, referente à história, ok? José, eu acho que vou pedir você escrever o meu também, que sua letra é tão bonita. Peraí, depois do Império vem o quê? República. Tá. R$50, velho. E eu tô sabendo que você tem dinheiro porque saiu 10º, viu? Que é Tá. isso? Você tem dinheiro. Você bota a carteira em cima da mesa. Bom, a história, ela tá dividida em duas partes específicas. A história geral e a história do Brasil. É basicamente isso que você vai encontrar na sua prova. Dentro dessa divisão básica, você vai encontrar algumas subpartes. Na história geral, a gente vai ter história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. Algumas pessoas elas podem questionar, mas antes da história antiga, a gente tem a chamada pré-história. De fato, só que faz algum tempo que já na prova do Enem, a gente não vê questões sobre pré-história. Então, se você vai de fato estudar sobre isso, é interessante que você veja algum vídeo bem resumido para você ter alguma noção, que lhe dê um contexto sobre a pré-história. Mas, de fato, o que a gente enxerga já há alguns anos, há pelo menos 5 anos, na prova do Enem, são esses 4 períodos aqui básicos abordados. A antiguidade, o medievo, a modernidade e a contemporaneidade, que é o período que a gente vive hoje em dia. Dentro da história do Brasil, a gente tem basicamente 3 períodos. O período colonial, que ele vai desde o descobrimento do Brasil, lá por Pedro Álvares Cabral em 1500, até o Império, que é quando a família real portuguesa vem para o Brasil, e aí a gente tem a instituição da independência do Brasil aqui com os 2 imperadores que a gente teve, que foi Dom Pedro I e Dom Pedro II. Após esse período imperial, quando a gente tem a instituição da República no Brasil, a gente começa, de fato, a ter esse período republicano que vem até os dias de hoje, onde a gente tem, ao contrário do Império, a gente tem eleições para escolha de um presidente. Então, a divisão da história que a gente vai ter na prova é basicamente essa. No entanto, isso não vai cair exatamente dessa forma nas questões. E é esse o erro que muitos alunos cometem. Eu vou estudar uma questão específica sobre história antiga. E aí eu estudo várias questões sobre história antiga e eu me declaro como apto a responder qualquer questão de história antiga. No entanto, como a gente vem dando centralidade aqui, essa interdisciplinaridade, essa transdisciplinaridade vai fazer com que a história antiga ela não apareça pura e simples numa questão. Ela vai estar contextualizada também com elementos da geografia, como o professor Vitor Viana chamou a atenção, seja ela física, dos mapas, da divisão geográfica, ou humana, da vivência das pessoas e do movimento das populações. Além disso, a gente também vai ter questões que vão abordar também a filosofia, o pensamento cultural, o desenvolvimento científico e também a sociologia, a vivência das pessoas, o costume e principalmente a interação. Aqui, principalmente, desses povos chamados colonizados com esses povos chamados colonizadores, que no caso vão ser os brasileiros nativos, ou a chamada população autóctone, que é a população nativa do Brasil, com a população que chega aqui nessas terras, que é a população europeia. Então, a gente tem essa divisão básica, assim, da história, certo? Isso daqui é a estrutura que a gente tem que estudar. Só que, no entanto, lembre-se sempre, essa estrutura, muitas vezes, ela vai estar mesclada, tanto entre si, quanto com outras disciplinas, com outros conceitos de outras áreas, certo? E aí eu queria, só para finalizar, se você pudesse mostrar, a gente falou aí sobre... dentro das dificuldades, né? Eu entendi aí que é importante que o estudante faça, né, o seu estudo com o objetivo de ter um entendimento geral. Né? Ele não vai encontrar uma questão especificamente falando só de história antiga, não é isso? Como ele não vai encontrar uma questão referente apenas à colonização, mas dentro daquele processo contextualizado, ele vai encontrar nas entrelinhas e nos comandos as palavras que definem a que está se referindo, não é isso? Sim. Como é que o estudante consegue identificar isso nas respostas? Por exemplo, a gente pode pensar aqui principalmente em questões sobre a história do Brasil. Uma questão que trate sobre os indígenas. Ela vai ser sobre história colonial, imperial ou república.
Pode ser qualquer um desses períodos, dependendo qual é o direcionamento que a questão vai estar dando. Por exemplo, se ela vai tratar esses povos como nativos e principalmente como escravizados, aí a gente está falando de período colonial. Por quê? Porque os indígenas eles foram escravizados exclusivamente nesse período aqui. Já no final, mais adiantado na colônia, no período imperial, a gente vai ter a escravização dos negros que vão vir da África. No entanto, aqui, mais para a nossa contemporaneidade dentro da República, a gente vai ter um outro problema indígena, que é da exclusão do indígena dentro dessa República, que se pretende quanto a englobar toda a população brasileira. E os indígenas, eles são originalmente brasileiros, porque eles estavam aqui antes dos portugueses chegarem. Só que, no entanto, eles não são incluídos nessa nova forma de nação que está sendo criada aqui. Então, se a gente tem, por exemplo, uma questão falando sobre escravização de indígenas, ela com certeza vai estar localizada aqui nesse período colonial. Então, a resposta ela deve ser pensada dentro desse contexto. Só que, no entanto, se a questão ela vai estar trazendo os indígenas muito mais nessa coisa de integração dentro da nação, quase com certeza ela vai estar localizada aqui dentro desse período. E aí a gente tem que tratar isso como uma política de Estado implementada pelos presidentes ou não, principalmente ou não. E é assim que a gente pode, por exemplo, diferenciar. A questão ela não precisa estar dizendo é período do Brasil colonial, é período do Brasil republicano. A partir do contexto, a gente consegue sim inferir um desses períodos aqui dentro da questão, facilmente. E aí é onde entra a questão daquilo que você falou lá no início, a questão da referência. Isso, não só da referência, do entendimento, da interpretação textual, e esse é o principal valor dentro da prova de humanas como um todo, que é você conseguir, de fato, interpretar o texto, como você olhar todos os elementos que vão estar ali na cara para você. Tem uma imagem, ela está trazendo a imagem de um indígena, mas aí tem um texto também. Eu consigo relacionar essa imagem com esse texto? E se tem um texto, tem que ter a referência do texto. E aí tem muita gente que pula, vai do texto porque diz, não, eu não tenho tempo, vai do texto, já vai para o chamado da questão, e aí não entendeu e volta para ler o texto, e aí fica e pula a referência do texto. Mas ali naquela referência também tem informação. Então a gente tem que saber relacionar isso. Tem imagem? Tem. Tem um texto? Tem. Tem uma referência? Tem. Então relaciona essas coisas. Utiliza todas essas ferramentas para você conseguir achar a resposta mais adequada. Então, se você fosse escrever aqui, professor, qual seria a sequência para o aluno entender, já que a gente está falando de imagem, de referência, para que ele não se perca? E a questão do tempo também, né? Seguindo, inclusive, a ideia que o professor Vitor Viana colocou. Primeiro de tudo, ler o chamado da questão. Lendo o chamado da questão, ele já vai ter uma ideia mais clara, mais direta do que aquela questão está tratando. A partir desse chamado, aí ele pode ir para uma parte mais difícil, digamos assim, normalmente, que é o de ler o texto propriamente dito. Uma vez que ele já entendeu sobre o que é a questão, qual é o pedido da questão, qual é o requisito da questão, e que ele leu o texto, que ele achou esses elementos, esses quesitos aqui do chamado dentro do texto, se a questão ela tiver uma imagem, ele pode conseguir relacionar melhor o contexto do texto com o contexto da imagem. Porque se tem um texto e tem uma imagem, essas duas coisas elas não estão isoladas na questão. Elas não estão ali à toa. Elas têm que ser relacionadas. Então, ele vai ter mais facilidade de fazer essa relação se ele conseguir entender o que é que a questão quer. Então, a partir disso, ele consegue entender melhor isso daqui, o que ele tem que captar nisso daqui, que normalmente é mais longo, e ele consegue relacionar melhor com isso. Além disso, ele vai ter as referências. E aí, essas referências, normalmente, elas vão trazer informações extras. Informações que vão dar outros encaminhamentos, outros direcionamentos, outras informações que vão complementar alguma coisa que venha a faltar aqui. E é muito comum acontecer isso, inclusive, como o professor Vitor Viana falou. Às vezes, ele leu
o chamado da questão, e aí ele encontra uma informação. Ele lê o texto e encontra outra informação. E aí ele diz, tem alguma coisa que está faltando aqui. O que está faltando é justamente a resposta. E aí o que ele vê é que, na verdade, a ideia ela está fragmentada dentro da questão. E aí, para ele conseguir encontrar esse terceiro termo que está na resposta, ele precisa saber esse primeiro e ele precisa saber esse segundo. Então, ele precisa conseguir relacionar essas coisas para encontrar esse terceiro elemento, que é a resposta. Então, ele tem que analisar essas coisas conjuntamente. Ele não pode pensar que isso daqui são coisas isoladas, porque se ele fizer isso, com certeza ele vai responder errado a questão. E aí, ele não seguindo um processo de orientação da qual o senhor está colocando aí, ele pode se perder em qualquer resposta que ele for trabalhar. Facilmente, até porque ele está traçando um caminho aqui. Isso daqui tem um caminho, tem um método. E esse método ele é comprovado pelo fato de que quando você faz isso, você lê a questão, você lê o chamado, lê o texto e encontra a resposta, normalmente a sua chance de acertar ela é muito mais alta. Você pode errar sim, às vezes por falta de alguma informação específica ou por uma questão de nervosismo. Isso é normal, perfeitamente normal acontecer. Mas, se você tiver a prática disso daqui, quando você for analisar qualquer questão, você com certeza vai conseguir fazer isso com mais tranquilidade e aí, obviamente, a chance de você acertar a questão é muito mais alta. Perfeito. Certo? Então, gente, você que está aqui pegando essas dicas, né, professor de História, professor Jussier, que faz parte da equipe de professores do cursinho Já Passei, né, fique ligado, faça aí as suas anotações. E agora eu quero convidar o professor Vitor para que ele faça aqui as observações, ele traga aqui os principais tópicos que vão ser trabalhados, né, de acordo... Uma letra bonita dessa. Vai ter agora um contraste, né? Contraste da letra. E o professor Cielo vem para cá para que depois a gente faça as nossas considerações finais. Você que está assistindo o nosso CADcast, nós estamos no segundo momento, estamos tratando sobre o Enem 2022 e aqui nós estamos trazendo um diferencial, são dicas super importantes para você que vai encontrar todo esse contexto nos 2 dias de prova, ok? Já percebendo essa questão aí dos temas da geografia, a gente pode dividir sim a geografia entre geografia humanas e a geografia da Terra, né? Ciências da Terra, que a gente chama, certo? Tanto é que isso é um debate na própria academia. Tem lugares que a geografia ela entra na parte de humanidades, tem outra parte da geografia que entra como ciências da natureza. Quando a gente está analisando esses 2 temas, a gente pode colocar aqui como temas recorrentes para a parte de geografia humana, a gente vai ter a parte de agrária, geografia agrária, a gente vai ter a parte de urbanização, demografia, certo? E vamos elencar 3 aqui para a parte de ciências da Terra, né? A geografia física, onde a gente pode colocar, primeiramente, as questões de meio ambiente. E a geografia ela não pode trabalhar de forma separada esses temas. Por quê? Geralmente, quando vai cair uma questão de meio ambiente na prova do Enem, ela pode trazer uma questão de urbanização, ela pode trazer uma questão demográfica, por exemplo, da falta de recursos perante a questão populacional. Então, trabalhar uma teoria malthusiana, ou trabalhar questões de superpopulação e os impactos ao meio ambiente. Eu posso trabalhar com a ideia de que o processo de urbanização ele acelera a degradação ambiental. Então, a gente sempre vai trabalhar em conjunto esses temas, né? Um tema que está ficando cada vez mais recorrente é a parte de geologia. Ele está crescendo muito dentro da prova do Enem. Nos últimos 4, 5 anos, vem aumentando as questões e questões com uma complexidade bem maior. Estamos falando sobre processos erosivos e justamente fala dos processos erosivos e como esses processos erosivos, como esses processos de sedimentação, formação geológica, interferem na sociedade. Então, por exemplo, as questões geológicas de solo que permitem que eu tenha uma atividade agrícola específica, ou a parte de geologia mostrando os problemas do desmatamento na urbanização, e aí você tem processos erosivos de deslizamento de massas,
alagamentos, então são processos que estão em conjunto ali. E uma coisa que está também aparecendo, e às vezes aparece até na prova de matemática, é a parte de cartografia. Professor, matemática, sim. Matemática, porque a gente tem cálculo de escala, são cálculos simples, né? Mas cai na prova de matemática a parte de escala e a parte de fuso horário, que também pode cair. Então, são alguns temas que a gente pode abordar aí. Então, a questão agrária é aquela parte onde você fala da problemática do campo, do êxodo rural, da importância agropecuária para a economia, para a alimentação da população mundial. Vai falar aí da questão da concentração fundiária do Brasil, que é algo muito grave. Você tem tantas pessoas com poucas terras e poucas pessoas, né, com a maior parte das terras, e isso gera alguns impactos na própria sociedade. O Enem sempre trabalha esse tipo de ideia. Uma coisa valiosa também na parte de geografia agrária é a modernização agropecuária. Então, quando cai, por exemplo, teve ano que cai 2, 3 questões sobre a questão agrária, agrícola, e 2 questões, de 3, 2 eram sobre a modernização agropecuária. Então, é algo bem relevante, a Revolução Verde. Urbanização são os problemas justamente que estão anexados à questão agrária, então pode cair uma questão de questão agrária com urbanização. Ou seja, ele vai abordar o êxodo rural, gerando uma migração para o meio urbano, e isso fazendo com que eu tenha problemas no meio urbano, como a macrocefalia urbana, o inchaço urbano. Então, cai essa relação também. E a demografia, obviamente, está relacionada com bastante coisa, porque a demografia é um estudo populacional. Então, os problemas políticos, econômicos, então são coisas que estão relacionadas com a demografia. Vai cair, por exemplo, uma coisa relacionada com a parte de previdência. Então, a relação previdenciária com a população está conectada. Então, pode cair uma coisa desse tipo também. E quando a gente vai para a parte de física, meio ambiente, principalmente mudanças climáticas, aquecimento global, efeito estufa, a questão de desmatamento, queimadas é uma coisa bem recorrente, o recurso hídrico, que é algo muito importante também, geologia, os tipos de rochas, as camadas do nosso planeta, os processos erosivos e estruturas geológicas, lembrando sempre das estruturas geológicas ali como dobramentos modernos, escudos cristalinos e as bacias sedimentares, e cartografia, como eu falei, a parte de escala, a parte de projeções cartográficas e a parte de fuso horário, certo? E aí, olhando ali para os internautas que estão, né, ainda naquele dilema, né, nas dificuldades que eles encontram nas respostas das questões, né, aí eu faço a mesma pergunta que eu fiz ao professor Lucier. E como é que o aluno se identifica dentro das respostas que ele vai trabalhar dentro desse contexto, né? Porque a gente sabe que hoje não existe mais falso nem verdadeiro, né? Foi eliminado. Existe realmente uma interpretação do que está sendo perguntado e existe, dentro daquilo que está sendo perguntado, alguma coisa que falta para completar na resposta, não é verdade? Acredito que a gente pode colocar aí, obviamente, como primeiro ponto, a compreensão dos conceitos. A gente pode colocar, compreensão, como eu falei, os conceitos que a gente às vezes analisa em jornais, em notícias, e que a gente não sabe o que significa. A gente tem que analisar e procurar saber o que significa aquela frase, aquela palavra, aquele conceito, enfim. E isso vai ajudar muito na prova. Segundo ponto, uma coisa que muita gente erra é na interpretação de gráficos e mapas. Então, a gente às vezes tem um conhecimento, mas não consegue interpretar aquele gráfico, aquele mapa. E a prova do Enem, ele trabalha assim com muitos mapas e gráficos. Então, a interpretação de gráficos e mapas. Procurem questões para resolver gráficos e mapas, certo? Então, acho que são 2 pontos importantes aí para essa parte de geográfica, por mais que seja interdisciplinar, a compreensão desses conceitos, gráficos e mapas, e acho que a parte que Jussier falou, né, a de você ter aquele comando, de ler o comando, retornar para a questão e usar as referências, até as referências do texto. Por exemplo, já teve questão que a gente foi resolver que você estava ali lendo a questão, não sabia muito bem sobre o que era, só que quando você ia ver na referência, ele dizia o ano e dizia quem era o autor. Se você sabe quem é aquele autor, por exemplo, estava falando de Mises, então você sabe que é um autor liberal. Então você já sabe que a resposta vai ser uma resposta mais voltada para o pensamento liberal.
Então, até mesmo dentro das referências do texto, você consegue responder a questão. Então, a gente também está trazendo para aí aquelas observações importantes que o professor Jussier colocou, né, com uma visão histórica, né, a questão das imagens, das referências, não é isso? A gente brinca aqui que tem as questões de história, de geografia, mas no final, por exemplo, vou fazer uma revisão, às vezes eu utilizo questões de história na minha aula. Acredito que Jussier também deve pegar uma questão que é de geografia, né? Que ela é interdisciplinar, na verdade. Então, nós temos aqui seis conceitos importantes. Assuntos que eu acho bem importantes. Nos últimos Enems é o que tem sido viralizado, né? Isso, exatamente. Assim. Está crescendo bastante. Beleza. Pronto, e agora nós vamos para a fase final, não é isso? Vamos aqui para as nossas considerações com vocês. E agora chegamos à reta final, né, dessa segunda edição sobre o Enem 2022 e as suas especificidades. Só palavra difícil, né? Mas a gente está aqui hoje tratando sobre a área de humanas com o professor Jussier, de História, e o professor Victor Viana, de Geografia, que fazem parte do núcleo de professores do cursinho Já Passei. E professores, tem até uma pergunta aqui, né? Tem um nosso... Né, nossa plateia aí, pode fazer pergunta. Para quem é? Só para reforçar o entendimento sobre justamente essa questão da correlação das imagens com a questão. Porque é dado como dica para, principalmente, questões de linguagem das línguas estrangeiras, como espanhol e inglês, que dependendo do texto, você não precisaria ler o texto e sim só olhar a imagem e deduzir o que a questão pede. Vocês acham que isso também pode ser muito recorrente em provas de história, de geografia, principalmente de história, por questões de charts com piadas sobre todo uma época? Você responde, professor Jussier. Só reforçando, né, aquilo que a gente já tratou aqui. Essa questão de tratar, seja o texto em si, texto escrito que eu digo, seja a imagem, isoladamente, acaba sendo muito perigoso. Por quê? Porque você vai acabar tendo uma compreensão parcial. O que acontece? Normalmente, a pessoa que elabora uma questão do Enem, ela vai procurar elaborar a questão da forma mais completa possível. E é por isso que sempre vai procurar trazer texto, trazer imagem, trazer referência, interdisciplinarizar os conhecimentos daquela questão, tudo ali dentro de uma questão só. E todas as questões, elas costumam ser trabalhadas dessa forma. Então, quando você procura isolar alguma coisa, você acaba tendo essa compreensão parcial de um todo. E aí isso facilmente vai induzir você ao erro. Então, é sempre importante você relacionar. Se tem imagem, trabalha a imagem, observa bem a imagem. Mas se tem um texto, também lê esse texto e relaciona essas duas coisas. Isso é interessante, que às vezes a questão ela vem para criar um conflito. Ela coloca um texto sobre uma linha de pensamento, um outro texto ou uma imagem com outra linha de pensamento, e você, na resposta, você tem que fazer justamente qual é esse ponto de conflito entre os dois pensamentos. Por exemplo, eu coloco um texto que fala sobre... sobre o pensamento neo-malthusiano. E aí eu tenho uma imagem que vai reforçar o pensamento reformista, na linha de pensamento demográfico reformista. São dois pensamentos que se chocam. E aí a questão ela pode estar perguntando justamente qual é o ponto de choque entre esses dois pensamentos. Então, ler, como você disse, realmente é muito perigoso você ler, ficar em um texto, né, uma imagem que é o texto, e não ler o restante do texto. É muito perigoso, realmente. Até porque, por exemplo, quando a gente pensa em mapas, o mapa ele tem um caráter pictográfico, digamos assim, né, que são aqueles desenhos, podemos dizer, que estão aparecendo ali naquela imagem. Representações cartográficas. Representações cartográficas, olha aí. E, além disso, a gente tem também informações escritas. E aí, essas informações escritas, elas vão concluir um outro tipo de texto, que vai estar, obviamente, conjunto com o que é imagético ali dentro daquela figura. Então, a gente tem que saber relacionar o que é texto, o que é escrito, o que é o texto escrito, com o que é o texto imagético. E aí, quando a gente consegue captar essas coisas e relacioná-las para encontrar o que a questão está requisitando, e aí é que vem a centralidade do chamado da questão, a gente consegue, de fato, ter um pensamento mais assertivo
para responder aquela questão mais corretamente. Novamente, se a gente isola qualquer uma dessas coisas, a indução ao erro ela é muito mais fácil. Então, gente, nós estamos aqui encerrando mais um CADcast, mas antes eu queria... Já? né? A gente podia passar mais tempo aqui. A plateia... Vai ter uma... olha aí, ó. Mas antes eu queria que cada professor trouxesse aqui as suas considerações finais. Né? Nós estamos aí há pouco mais de 10 dias para os alunos entrarem no primeiro momento do Enem, e vai ter a prova de humanas, né? De linguagem e a redação. Né? Tem uma pergunta aí, Pedro Paulo? Em questão de determinados assuntos, né? Todos os assuntos têm aquelas questões, daqueles assuntos que é um pouco mais fácil, que a pessoa não pode perder por causa também do TRI, né? Que se errar as questões mais fáceis pode diminuir a nota. Nas diferentes, no caso em geografia e história, quais seriam essas questões mais fáceis, os assuntos mais fáceis que tipo, a pessoa não pode dar aquela bobeira de errar? Eu acho que não tem um assunto mais fácil, mas são as questões que são consideradas mais fáceis pela própria banca. Então, não vai ter um assunto que seria uma questão mais fácil para a TRI. Então, tem assunto... No mesmo assunto eu posso ter uma questão muito difícil e uma questão mais fácil. Não sei se você... A forma de tratar, eu acho que é o que é central nisso aí, porque eu posso fazer uma pergunta muito difícil sobre um assunto que é bastante contemporâneo, mas eu posso fazer uma pergunta muito fácil sobre o mesmo assunto. Sim. Então, a forma de você trabalhar aquele conteúdo e a forma de perguntar, normalmente é o que vai dar esse caráter de fácil ou difícil à questão. Então, se eu consigo ter uma maior tranquilidade em relação a um determinado conteúdo, aquela questão ela pode ser fácil ou difícil para mim. E é nisso que a TRI vai cair em cima, porque não existem questões fáceis, médias e difíceis antes da realização da prova. As questões elas são qualificadas como fácil, médio e difícil a partir da quantidade de acertos ou erros, quantidade de acertos e erros que a questão vai ter. Então, a gente pode, como professores, julgar que uma determinada questão ela é fácil, porque a gente tem anos de estudo sobre aquilo. Só que aí o aluno, que ele tem ali um período limitado de estudo e às vezes ali mesclado com outras coisas, ele vai ter uma compreensão muito mais limitada, porque aquela não é a competência dele em relação àquele assunto. Então, o que para a gente é fácil, para o aluno, muitas vezes vai ser difícil. Então, tudo depende da abordagem que a questão vai ter. Então, por isso que é importante, novamente, a gente está dando centralidade a isso. Saber interpretar todas as questões, seja na prova de linguagens, na de humanas, na de exatas ou na de natureza. Se você não souber interpretar um texto, se você não souber interpretar uma questão, você não faz a prova do Enem, infelizmente. Teria mais alguma coisa, professor? Pode ser até que o TRI ele não demonstre uma questão que ela foi mais fácil ou mais difícil, mas é uma questão que muita gente não estudou. Então, por exemplo, um conteúdo assim que ele está um pouco mais isolado e ele cai nesse ano. Então, se muita gente não focou naquele conteúdo, a gente vai ter menos gente acertando aquela questão. E isso vai fazer com que aquela questão, se você acertou ela e errou o resto, você pode não se dar bem, né? Porque é a questão do TRI. Bem, gente, nós teríamos aqui dentro das considerações finais algumas observações destas que foram levantadas aqui pelo aluno, mas eu queria deixar aqui que os professores fizessem a sua consideração final, professor Vitor, depois professor Jussier, e depois a gente volta aqui para nós fecharmos e eu já fazer um próximo convite, ok? Bem, o que eu posso deixar aqui de consideração final é justamente essas ideias que a gente trabalhou aqui durante esse podcast, da questão de ter um pouco mais de calma, leia o comando da questão para depois você ver o seu texto, para ter esse olhar mais direcionado. Acho que é complicado para um mais do que para outro, mas é manter a calma durante a prova, isso é muito importante. O psicológico da pessoa estar equilibrado faz total diferença durante a prova.
vejam essas questões de conhecimento de mundo para você ter noção do que você está respondendo ali, porque o Enem, ele, como a gente vem conversando, ele é uma prova de resolução de problemas. Então, é importantíssimo você fazer essa resolução de problemas com os conteúdos que a gente absorveu durante o ano inteiro, né, nesse período de estudo. Então, eu acredito que é basicamente isso, da gente ter uma concentração maior. Agora, quem estudou vai estar um pouco mais tranquilo. Quem não estudou não vai ser nesse pequeno período que vai acabar estudando, então é melhor se acalmar, estudar de uma maneira um pouco mais leve, diminuir o ritmo nesse momento final e fazer uma prova realmente mais tranquila. Professor Jussier? Eu sempre procuro incentivar os meus alunos e demonstrar para eles. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu sou muito fã de estudos. Eu estudo até hoje, estudo avidamente. Eu dedico uma parte considerável da minha vida, inclusive em momentos que eu não deveria dedicar tanto assim ao estudo, mas eu passo dedicando ao estudo, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar. E eu procuro incentivar os meus alunos a seguir não exatamente esse mesmo caminho. Tenham vida social, por favor, mas que eles também tenham essa dedicação ao estudo, porque é uma parte que eu acho essencial para a vida de todos nós. Então, eu procuro sempre dizer aos meus alunos que dediquem esse momento, mas de uma forma tranquila, assim como o professor Vitor Viana estava exemplificando aqui. Porque o estudo ele não tem que ser um entrave, ele não tem que ser um empecilho, ele não tem que ser uma prisão para o que você quer fazer. Ele tem que ser um momento de lazer, de descontração, uma forma de você se encontrar, uma forma de você saber o que você é capaz e saber também, e principalmente, o que você não é capaz, porque a gente não precisa fazer tudo, a gente não precisa saber tudo. A gente precisa ter conhecimento, ter clareza e ter tranquilidade daquilo que a gente gosta e daquilo que a gente busca para a nossa vida. Então, vocês que vão fazer o Enem agora, aproveitem esse momento para ter uma tranquilidade, se encontrar e saber qual é o seu propósito com aquela prova. Porque aquela prova ela não está isolada em si. Ela tem um direcionamento, ela tem uma determinação. Você quer, muito provavelmente, fazer um curso superior. Você quer ter um direcionamento, um trabalho, uma carreira na sua vida. Então, coloque isso dentro de uma perspectiva maior. Isso é uma fase, isso é um momento que você passa por ele, então você entra numa outra fase. E se você está desesperado, você não consegue se localizar, você não sabe muito bem o que fazer da sua vida. Nesse momento, se você obtiver o sucesso nele, muito provavelmente você vai levar isso para as próximas fases. E aí é onde entra o perigo, é onde entra a armadilha. Então, tenha tranquilidade, consiga se localizar bem nos seus estudos, o que é que você sabe, o que é que você não sabe, e leve isso adiante. E aí faça a prova com tranquilidade, procure colocar seus conhecimentos, suas capacidades ali naquela prova. Se der certo, ótimo, a gente vai comemorar junto com você, com certeza. Se não der certo, você sempre vai ter uma outra oportunidade, porque o Enem ele é realizado todo ano. Olha aí que maravilha. Então, leve isso em mente, tenha tranquilidade, se coloque estável, tá? Na sua perspectiva, na sua capacidade, para que você tenha, de fato, um melhor aproveitamento e, de fato, quando você conseguir obtiver esse seu resultado de aprovação, você aí sim consiga seguir bem na sua carreira e na sua vida, tá? Então, essa é a dica que eu deixo. Gente, agradecer aqui aos professores pela oportunidade, né? Hoje nós vivenciamos aqui, dentro de um espaço de tempo tão curto, tantas informações importantes, né? Gostaríamos que você registrasse aí em seu caderninho, no seu celular, na parte lá de documentos, para que durante os próximos dias, né? Agora no próximo sábado, né? Ou no próximo domingo você já vai estar aí na sala de aula, no lugar que você foi selecionado para fazer a sua primeira prova, a prova de humanas, prova de linguagens e a redação. Não esqueça de levar seus documentos, né? Precisa caneta transparente preta, certo? Aquilo que a professora disse, uma barrinha de chocolate meio amargo, a sua água, muita paz no coração, esvazie o coração para que esse dia você tenha apenas o conhecimento, certo? E a fé e a força de que você está cumprindo ali mais uma etapa na sua vida. Agradecendo aqui os professores e convidá-los
para que na próxima quarta-feira nós vamos encerrar esse ciclo sobre o Enem 2022, trazendo mais 2 professores, onde a gente vai trabalhar algumas dicas e orientações importantes sobre naturezas e matemática, ok? Obrigado, professores, e até a próxima. Um abraço. Vai fazer igual o Jornal Nacional, que a gente fica conversando, subindo as credas aqui. Rapaz, você viu? Aí depois entra patrocínio, Bradesco. Você assistiu o Jornal Racional.